O que nós vamos fazer hoje é realmente uma mediação na prática. Eu vou mostrar algumas mediações utilizando o jogo do absurdo, ou qualquer imagem que você tenha aí disponível e que ela seja estranha, absurda, como, por exemplo, um cachorro voando, uma mulher com uma panela na cabeça, não é mesmo? Um gato com medo do rato. São coisas que saem do comum, saem fora da regra. Então, hoje eu vou estar mediando com vocês esse tipo de tarefa, né? Esse tipo de jogo, o jogo do absurdo. Agora, por que eu gosto de trabalhar o jogo do absurdo? Porque no jogo do absurdo é um momento onde a criança pode estar trabalhando, a partir da tua mediação, os argumentos, as ideias que ela tem sobre aquele objeto. Ela também busca relacionar o que ela está vendo de absurdo com a própria experiência que ela já tem, destacando o que é relevante do que não é relevante. Também o jogo do absurdo é para a gente se divertir, não é mesmo? Então, dá para usar o jogo do absurdo. O jogo do absurdo você pode trabalhar depois da mediação. A construção de palavras, a produção textual. Por quê? Porque você vai detalhar o que tem na imagem, e isso vai dar argumento suficiente para uma produção textual ou motivar a criança a se interessar por aquelas palavras-chave, por exemplo, cachorro, panela, gato, rato, que eram coisas que tem na imagem, certo? Contextualizar as imagens também é muito importante. Fica muito mais fácil contextualizar a imagem quando você consegue descrever detalhadamente os objetos que estão nessa imagem. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos primeiro, eu vou mediar com vocês essa imagem aqui. Que, lógico, aparentemente, né, você vê que é um cachorro voando e a menina está segurando ele pelo guia, certo? É como se fosse uma pipa. Isso é um absurdo. Agora, quando eu mostro isso para você, inicialmente você vê apenas o cachorro voando, a menina segurando, e aí se eu perguntar o que tem nessa imagem, você logo vai dizer um cachorro voando. Mas não é isso, isso é só perceptivo. Eu quero agora trabalhar essa imagem. O que é trabalhar essa imagem? É detalhar pela mediação, usando a função cognitiva de entrada, ou seja, a criança tem que ter uma percepção clara e precisa. Algumas crianças vão dizer, o cachorro está voando, mas outras poderão nem perceber que o cachorro está voando. Ela pode ir apenas em um detalhe, cachorro, menina. Então, é importante que você faça o detalhamento dessa imagem para que a criança consiga ter uma percepção clara e precisa do absurdo. Então, ao mesmo tempo que nós temos crianças que vão ver rapidamente pela percepção, outras necessitam ser mediadas, muito bem mediadas, para poder ter essa percepção que realmente o cachorro, né, está voando. Eu elaborei essa mediação, tá? Levando em consideração que perguntas eu faria para uma criança a partir de 5 anos até 11 anos, 12 anos, não importa. Inclusive, essa imagem aqui pode ser trabalhada, por exemplo, com idosos com alguma demência, certo? Também pode trabalhar, porque é uma imagem interessante para a gente discutir sobre ela e buscar essa organização das funções cognitivas. Então, é importante, inicialmente, que você tenha muita paciência em receber as respostas da criança. Tem até um lema, né, que a própria teoria da modificabilidade cognitiva estrutural ela propõe, que é o seguinte: é você olhar para a criança, acreditar que ela é capaz, mas que ela tenha um tempo para pensar sobre. Então, o lema é o seguinte: 1 minuto, deixe-me pensar. Então, a criança precisa desse tempo para pensar sobre a pergunta que você fez. E a partir da resposta que ela vai te dar,
é que você vai fazer uma outra pergunta. Não é sair por aí fazendo pergunta, uma atrás da outra, né? Então, o que eu vou mostrar aqui na arte de mediar é uma sequência de perguntas que você pode organizar para ir perguntando à criança e provocando a saída desses argumentos, dessas ideias, para você perceber como ela pensa sobre a imagem. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é observe a imagem. E é aí que entra 1 minuto, deixe-me pensar. A criança tem que observar e observar sozinha. Observe a imagem. Você dá um tempinho, uns 15 segundos, 30 segundos, e aí você começa a fazer as perguntas para direcionar a atenção. Aqui o nosso foco é percepção clara e precisa. Para ter uma percepção clara e precisa, eu tenho que estar focada, eu tenho que ter o meu olhar direcionado para a imagem. Então, aqui, o que temos nessa imagem? É outro tempinho. Você identifica algo nessa imagem? Como é o cachorro? Eu não estou querendo saber se o cachorro está voando. Eu estou perguntando como é o cachorro. Então, se a criança me diz, o cachorro está voando, eu vou dizer a ela, não foi isso que eu perguntei para você. Preste bem atenção, eu perguntei como é esse cachorro. Que cor ele tem? Ele está contente? Qual é o indício que tem aqui que mostra que o cachorro está contente? E a menina? Qual a cor da roupa dela? A cor da camiseta, a cor do short. Onde é que eles estão? Vejam bem, aqui para a criança que tem TDAH, que ela já quer logo de cara falar as coisas, a gente está segurando a impulsividade, porque você está direcionando as perguntas, está direcionando o olhar. Então, veja bem, são detalhes, mas são importantes a criança perceber os detalhes. Até porque depois ela vai entrar no processo de alfabetização e lá os detalhes são importantes, tá bom? Como, por exemplo, acentuação, o som de alguma letra que é diferente, né? Que tem 2, 3, 4 sons, uma única letra. Então, assim, nós temos que treinar cognitivamente a criança a perceber os detalhes, ter uma percepção clara e precisa. E depois a gente vai transferir essa habilidade cognitiva para as tarefas escolares. Então, todo esse detalhamento é importante. Todas essas perguntas que eu fiz se referem exatamente a esse detalhamento. Mas assim, ó, eu quero, nesse caso aqui, que a gente trabalhe a interpretação do absurdo, certo? Então, nós temos que ir com paciência, mostrando o passo a passo para a criança. Você pode dizer assim, por exemplo, se concentre no que eu te perguntei. Além da menina e do cachorro, o que mais temos nessa imagem? Porque nós temos várias outras coisas. As outras coisas podem ser relevantes ou não ser relevantes, não é mesmo? Então, assim, chama de novo. Então, tem a menina, tem o cachorro. Além disso, o que tem? Tem árvores, tem nuvem. O céu está rosa, não é mesmo? Tudo isso você pode explorar. Porque o céu pode ser rosa, pode, inclusive, nesse tempo que nós estamos passando aqui no Brasil, né? Tem vários estados do Brasil que no final da tarde já o céu já fica rosa, né? Que são partículas que vieram lá do vulcão e aí estão sendo trazidas, né, pelas correntes de vento para cá, para o Brasil. Então, isso é um fato. Então, o céu pode estar rosa, sim. E aí, assim, ó, você sabe o que é isso? Porque, por exemplo, a criança pode não saber que isso é uma nuvem. Parece alguma coisa, né? Então, você pode dizer para ela o que é. Aqui, nesse desenho, parece mais uma folha. Então, a criança pode pensar que isso é uma folha. Então, esses detalhes, para que a criança não tenha uma percepção equivocada, uma percepção borrosa, como a gente fala, né? Imprecisa, nós temos que fazer o detalhamento da imagem toda. Toda. E aí, assim, ó, vamos olhar a menina com mais detalhes. Olha a menina, explora o cabelo,
e depois você pode explorar nessa menina como é que a menina está. Porque aqui não tem nada muito expressivo de como é que ela está, além do sorriso. Então, a gente pode perguntar, será que ela está alegre? Será que ela está triste? Qual é o indício? Qual é o indício que mostra que ela está alegre? Qual é o indício, gente? É a boca aberta, olhando para o céu, não é mesmo? Então, isso aqui é um indício. O indício é como se a gente pegasse o detalhamento e fosse no detalhamento do detalhamento. Então, aquilo é um indício. Não está escrito em nenhum lugar nessa folha que a menina e o cachorro estão alegres. Isso é uma interpretação subjetiva da criança a partir de experiências anteriores. Quando a pessoa está sorrindo, quer dizer que ela está alegre. E você pode explorar isso. Então, se a menina está alegre, como é que você sabe que essa menina está alegre? Qual é o indício que tem ali que me prova que realmente ela está alegre? E o cachorro? O que mostra que ele está alegre? Agora, tem algo nessa imagem que é estranha para você? O que é? E se a criança não se der conta disso, você vai sinalizar. Olha, você já viu um cachorro voando? Pronto. Isso é estranho? Isso é estranho para você? Isso seria um absurdo, por exemplo? Você sabe o que significa absurdo? Olha, absurdo é aquilo que não se encaixa na regra. Qual é a regra do cachorro? Onde é que o cachorro anda? Geralmente o cachorro está no chão, em cima do muro, em cima da casinha dele, correndo na rua, fazendo xixi no poste, não é mesmo? Fazendo xixi na poltrona do sofá, no cantinho da poltrona do sofá. Então, isso é o normal que o cachorro faz. Mas esse cachorro está voando. Isso seria um absurdo? Olha só, a criança tem deficiência intelectual, mas você está trazendo um vocabulário novo, absurdo, e explicando. Absurdo é aquilo que sai fora da regra, né? E qual a regra? Qual a regra absurda dessa imagem? O cachorro voando. Então, vejam bem, cognitivamente, você conseguiu direcionar a atenção da criança para essa tarefa e controlar a sua impulsividade. Porque lá no começo da mediação, essa tal criança já queria dizer que o cachorro estava voando, mas não foi isso que eu perguntei. Primeiro, nós temos que fazer uma percepção clara e precisa para ela ter uma interpretação mais argumentativa do que falar sobre essa imagem. Lógico, agora você pode utilizar essa imagem para fazer o que você quiser. Porque vejam bem, você detalhou a imagem, você interpretou junto com a criança a imagem. Agora, você pode pegar a palavra cachorro, você pode fazer frases sobre isso aqui. Lógico que não é a mediadora que vai falar as frases. Você vai mediar a construção dessas frases. O que a menina está fazendo? Então a criança responde: a menina está segurando um cachorro que está voando. Então, essa é uma frase que você pode escrever, e aí você pode explicar para a criança o que é frase. Frase é um pensamento que a gente tem e que ele representa algo que está acontecendo, que aconteceu ou que vai acontecer, não é mesmo? E aqui está acontecendo, o cachorro está voando, não é mesmo? Olha que maravilha. Muitas vezes a professora quer trabalhar, por exemplo, frases com todas as crianças da sala, mas se você fizer a mediação, vai ajudar a organizar o pensamento de todas as crianças e da criança com deficiência intelectual ou com dislexia, e ela vai ter um argumento de entender e compreender o que é uma frase. E aí ela não vai só botar aquele tipo de frase: o cachorro é bonito, a menina está sorrindo, a menina é boa, a menina é bonita, que são frases curtas que não expressam muito bem uma ideia que a gente gostaria de ouvir na criança. Então, quando você faz mediação de imagens, como essa daqui, né, a gente consegue fazer com que a criança
tenha uma percepção clara e precisa, que é uma função cognitiva de entrada, uma elaboração cognitiva sobre essa imagem, buscando relacionar com as suas experiências anteriores, e depois ter uma saída da informação, que são as funções cognitivas de saída, com vocabulário correto, com justificativas, certo? Isso ajuda muito mais você a perceber o desempenho dessa criança, tá bom? Então, essa imagem aqui do absurdo é muito boa para mediar. Agora, eu vou mostrar para você uma segunda mediação. Só que essa mediação, ela é para produção textual. Então, lógico que eu vou fazer toda a mediação, mas lá no final, o meu objetivo, a minha intencionalidade é que a criança consiga ter argumentos suficientes para escrever uma história sobre essa imagem aqui. Essa imagem aqui também é uma imagem do absurdo, tá? Que geralmente o gato, ele enfrenta o rato. Só que aqui é o rato que está enfrentando o gato. Certo? Então, é muito legal mesmo. Aqui, imagens que trabalham o absurdo, elas devem ser muito exploradas, como eu vou mostrar agora, para poder a criança desenvolver a percepção clara e precisa. Olha, nós temos 28 funções cognitivas. Tudo que você faz no mundo, você utiliza essas 28 funções cognitivas. E ou a primeira que a gente trabalha, é a percepção clara e precisa. Porque se a criança não tem uma percepção clara e precisa sobre a tarefa, sobre a imagem, sobre um texto, a sua elaboração cognitiva ficará com déficit e a saída da informação, que seria a resposta, também. Então, eu utilizo esse estímulo, que é uma imagem, para que a criança desenvolva a sua percepção clara e precisa. É um treino cognitivo. Só que esse treino cognitivo não é só de mostrar e a criança me responder onde está o gato, onde está o rato. Não é isso. É realmente direcionar aquele pensamento da criança, a atenção dela, para todos os detalhes da imagem. Isso é trabalhar a percepção. Então, assim, ó, observe essa imagem. Quantos animais aparecem aqui? Olha, eu não estou perguntando quantos animais. Aliás, eu não estou perguntando o que os animais estão fazendo. Eu estou perguntando, e também não estou perguntando quais são os animais. Eu estou perguntando quantos animais tem aqui. Lógico, uma criança impulsiva, ela já vai dizer, é o gato e o rato. Mas não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei quantos animais. É quantidade. Então, eu estou direcionando a atenção dela para a quantidade. Quantos animais? Aí depois eu vou dizer, você sabe nomeá-los? Vamos descrever o animal menor. Olha, eu não disse vamos descrever o rato. Eu disse vamos descrever o animal menor. Por que isso? Porque eu quero trabalhar também esse conceito de maior e menor. Por quê? Eu estou trabalhando a percepção. Ela tem que ter uma percepção clara e precisa, e isso é um dado relevante. Por quê? Porque geralmente os animais maiores, eles são mais agressivos, são mais imponentes, e aqui não, aqui é o animal menor. Então, no caso da relevância aqui, é o tamanho do animal, para poder interpretar como é que um animal tão pequeno pode ameaçar um animal grande. Não é mesmo? Então, trabalhar o menor e o maior é um dado relevante. Então, qual é a função cognitiva que eu estou trabalhando aqui? A criança tem que perceber, além da percepção clara e precisa, ela tem que diferenciar os dados relevantes dos irrelevantes. É uma outra função cognitiva de entrada. Então, ser pequeno aqui no absurdo e ter essa, assim, ser mais agressivo, mais imponente para o grande é um dado relevante.
Talvez aqui seja o dado mais relevante, não é mesmo? Então, assim, vamos descrever um animal menor. Olha só, gente, aqui eu quero pegar o detalhe mesmo. A cor cinza, cinza claro, cinza escuro, rosa, que são cores, os braços. Então, tudo isso eu vou mediar, certo? Então, assim, ó, o que é esse animal mesmo? É um rato. Como é que ele é? Quais as cores? Tem orelha? Como é que elas são? Tem rabo? Ele tem um rabo? E o rabo? Tá levantado ou tá baixado? E as patas dianteiras? Como é que elas estão? Isso significa algo? Observe bem. Observe bem, 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 bem. Olha aqui, ó. Ele tem bigode. Vocês estão vendo? O que eu faço com a criança? Eu vou direcionando a atenção dela para aquilo, para os menores detalhes. Porque, gente, eu estou fazendo um treino cognitivo do detalhamento da informação para que ela tenha uma percepção clara e precisa. Então, os mínimos detalhes, porque uma coisa é ser rato, outra coisa é ser esse rato aqui diante de um gato. Assim, olhe agora o outro animal. Ele tem bigode? Você pode nomeá-lo? Quais as cores que aparecem nesse animal grande? Esse animal é maior ou menor do que o rato? Olha bem as orelhas. As orelhas, como elas são? Como elas estão? O que o rato e o gato têm em comum? Gente, aqui você explora de tudo, né? A quantidade de patas, bigode, a quantidade de orelhas, que eles são mamíferos. Olha, tem mais coisa. Eles são em 4 tons de cinza. Estão vendo? Então, podemos explorar a tonalização das cores. Então, não é que é cinza. Olha, tem vários tipos de cinza. Você pode botar a barriguinha mais clara, depois vem o rato, a parte de cima, depois a barriguinha do gato, depois o gato em cima. Então, nós temos essa tonalização que pode ser muito bem explorada também. Então, tem muita coisa aqui importante e de comum entre um gato e um rato, mas também nós temos que ir aos detalhes. Os detalhes que são mais importantes. Então, vamos lá. O que tem de diferente entre o gato e o rato? O rabo deles são de cores diferentes, certo? A cor do olho é diferente. A expressão, né, é diferente. O gato está com medo, o rato está sendo mais ameaçador. Isso são diferenças e você tem que explorar. O que você acha que esse gato está pensando? Olha, quando eu faço esse tipo de pergunta, eu estou trabalhando uma operação mental chamada raciocínio hipotético. Raciocínio hipotético é a capacidade que a criança tem de levantar hipóteses. Porque não tem nada escrito aqui que esse gato está com medo. Não tem nada escrito. Mas a criança, a partir dos indícios, a partir da descrição e da percepção clara e precisa dos animais, ele vai, então, trabalhar esse raciocínio hipotético quando eu faço esse tipo de pergunta. Ele está com medo do rato? Você já viu algum filme que nós temos gato e rato? É legal, né? Pelo menos eu já vi, né? Tom e Jerry. Às vezes ainda aparece na televisão. Já brincou de alguma brincadeira de gato e rato? Ainda tem o Frajola, né? Ah, daí o Frajola é com o Piu-Piu. Tá, tudo bem. Mas tem o gato e o rato, que é o Tom e Jerry, que é um clássico, né? E você pode mostrar para a criança, ir lá, pegar o seu celular e mostrar para a criança um filmezinho do gato e rato. Geralmente, quem é o mais valente? O gato ou o rato? Por quê?
E nessa imagem, quem é o mais valente? Isso poderia ser um absurdo? A regra é assim? O rato sempre é mais valente que o gato? Qual seria a regra normal? Então, a gente pode dizer que aqui, nessa imagem, acontece algo fora da regra e poderia ser um absurdo. Se você fosse me contar uma história sobre esses dois animais, que história você me contaria? Gente, para criança com deficiência intelectual, que não sabe escrever, né? O que você faz nesse caso? Que a gente aqui está trabalhando produção textual. A criança vai dando as ideias e você vai escrevendo, certo? Para ela perceber, porque aí os neurônios de espelho, eles são ativados nesse momento aí, quando a mediadora escreve a ideia da criança. Os neurônios de espelho começam a perceber que o pensamento pode ser escrito. E eles são ativados para isso, tá bom? O neurônio espelho, ele trabalha com com imitação. Então, na hora que você está pegando uma ideia da criança e colocando no papel e a atenção dela direcionada para esse papel, você está ativando mais e mais esses neurônios espelho, tá bom? Então, assim, ó, você tem que pensar que todo esse detalhamento fica mais fácil produzir um texto. O que geralmente acontece na escola? A professora pega várias figurinhas dessas, certo? E faz o seguinte, vamos distribuir, cada um pega um e vai fazer um texto. Gente, para construir um texto, a gente tem que ter argumentos. A criança com deficiência intelectual precisa mais ainda. Então, a mediação é fundamental para que ela tenha argumentos de se expressar oralmente sobre essa história, porque é um direito dela, já que ela não sabe escrever. Inclusive, isso seria uma adaptação curricular para a produção textual. A produção textual, ela pode ser feita escrita e pode ser oral e ainda pode ser gravada a partir da fala da criança. Então, vejam bem, nós não precisamos dizer, não, vou até usar uma palavra aqui, forçar uma produção textual por alguém que não sabe usar as letras e dizer que essa pessoa é totalmente incompetente. Então, não é isso. A habilidade da escrita pode ser exercitada, mas as primeiras produções textuais podem ser orais e podem ser gravadas, não é mesmo? Isso já acontece, nós temos as mídias para isso, né? Temos o celular, temos o computador, temos o gravador, não é mesmo? Então, você pode fazer essa adaptação no caso. Mas assim, ó, você tem que pensar o seguinte, que a partir desse detalhamento que a gente fez da imagem, fica muito mais fácil escrever ou falar. E se a criança não sabe, você vai utilizar essas estratégias que eu acabei de falar para vocês aqui, tá bom? E a escola, né? A escola deve estar aberta às adaptações curriculares. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa mediação e dessas ideias. E aplique, hein? Agora, eu trouxe uma terceira imagem, que é essa daqui, ó. É uma mulher com um vestido bem colante, né? Assim, parece um vestido de festa. E uma bolsinha, ó, bolsinha pequenininha de festa. Tá toda chique, cabelo bem esticadinho, mas com uma panela na cabeça. Então, aqui o absurdo é que uma mulher assim, toda elegante, não estaria com uma panela na cabeça, tá? O que eu vou querer fazer com essa imagem do absurdo? Eu vou querer escrever palavras. Então, eu vou fazer toda a mediação eu vou fazer, mas a minha intencionalidade é trabalhar a palavra panela, tá bom? Lógico que a gente tem outras palavras aqui, mulher, bolsa, vestido, cabelo e panela. Poderíamos fazer assim, mas eu quero só a panela, porque é ela que é o absurdo. É esse estímulo, né? Essa motivação, esse direcionamento que eu vou dar para a criança. Então, eu pergunto sempre, o que temos nessa imagem?
Quando eu pergunto isso, eu não quero que a criança me diga, tem uma mulher com a panela na cabeça. Aí eu vou dizer, calma, vamos lá, vamos passo a passo, para segurar a impulsividade, porque quando a criança me dá uma resposta imediata, é uma resposta sem pensar, que ela leva em conta só o perceptivo. E eu não quero isso. A mediação não trabalha com perceptivo visual, ela trabalha com uma percepção clara e precisa do detalhamento. Então é bem diferente, tá bom? Então, assim, a criança com TDAH, ela trabalha muito no perceptivo, ela é impulsiva, como uma resposta ao que vê. Então, nós vamos controlar isso, regular esse comportamento com a mediação. Então, a gente vai dizer, calma, vamos devagar, passo a passo. Vamos descrever tudo que tem aqui. Podes me dizer o que você vê detalhadamente? O que é isso? Que é a bolsa? O que é isso aqui, em vermelho? É um vestido? E aqui, ó, essa pessoa é uma criança, é jovem, é adulta, é homem, é mulher? O que que é? Aí ela vai dizer, é uma mulher. E o que que tem na cabeça? É uma panela. Agora nós vamos aos detalhes mais ainda. Meu Deus, que detalhe! Vamos lá. Como é a cor do vestido da mulher? É um detalhe. O que ela leva na mão? Qual a cor do cabelo dela? O que ela tem na cabeça? Por que será que ela tem uma panela na cabeça? Isso seria um absurdo? Essa é a regra? Todas as mulheres usam uma panela na cabeça? Por que que nesse caso aqui isso é um absurdo? Você sairia de casa com uma panela na cabeça? Onde você iria? Porque a criança pode dizer, né? Ah, não, eu tenho uma fantasia do menino maluquinho e eu coloco uma panela na cabeça. Né? Ah, mas onde é que você vai fantasiado do menino maluquinho? Ah, nas festas da escola. Então, às vezes, o absurdo faz parte da regra. Nem sempre o absurdo está fora da regra. Por quê? Numa festa fantasia, o absurdo faz parte da regra. Não é mesmo? Como você acha que as pessoas iriam reagir se você fosse num shopping, no cinema, no supermercado, com uma panela na cabeça? Isso aqui, gente, é exatamente raciocínio hipotético, não é mesmo? A criança está levantando hipótese. Imagina, essa levantar hipótese exige transcendência. O que seria transcendência? A criança imaginar numa situação que poderia ocorrer ou que já ocorreu. Então, quando a criança projeta, imagina uma cena, uma mulher com uma panela na cabeça no supermercado. Gente, isso é extremamente abstrato, mas é possível a criança com deficiência fazer. E quando ela faz isso, ela está fazendo uma transcendência. Quanto mais transcendência ela fizer, mais ela aprende. Tá? Então, assim, ó, olha essa história. Aí, assim, ó, tem a historinha do menino maluquinho. Eu até tentei pegar aqui o meu livro, eu devo ter emprestado para alguma professora. Então, você pode mostrar a história do menino maluquinho. E também tem a professora maluquinha. Ela também usa uma panela na cabeça. E aí você pode ler essa história, você pode mostrar um vídeo de partes do filmezinho que tem na internet, da menina maluquinha, da professora maluquinha. Então, veja bem, a partir dessa imagem, é apenas um pretexto para você incrementar mais e mais a compreensão da criança sobre o absurdo, sobre essa questão desse estímulo que nós vamos trabalhar, a palavrinha panela. Então, a panela vai deixar de ser uma simples panela que estava na cabeça da pessoa para ser uma panela que tem uma representação. E isso é importante, tá? Vamos ver. Será que quando a gente fala da professora maluquinha e do menino maluquinho, será que eles são chamados assim porque eles têm uma panela na cabeça? O que você pensa sobre isso?
A criança tem que falar. Ah, Isabel, mas a minha criança não fala. Então, a sua mediação vai ser uma mediação toda especial, onde você vai falar e fazer as perguntas e você mesma vai dar as respostas para a criança. Como assim? Olha, a fala organiza o pensamento. Isso é uma prova real que a neurociência veio trazer para a gente. A fala organiza o pensamento. Isso Vygotsky já dizia. Então, a sua fala organiza o pensamento da criança e gera a necessidade da fala. A fala oral ou a fala expressiva, como apontar. Então, você pode também organizar a sua mediação a partir da comunicação aumentativa alternativa, com as cenas. Então, ao invés de você mostra essa daqui, depois mostra, ou monta, né, no Canva, que é um instrumento que dá para usar gratuitamente também, ele é bem simples, e monta uma imagem de uma mulher no supermercado e põe uma panela na cabeça dela. Pega uma outra mulher, monta uma imagem, indo no cinema com a panela na cabeça. E aí você mostra isso em formas de cena. Gente, isso é adaptação curricular. A comunicação aumentativa alternativa é uma forma de adaptação curricular, tá bom? Agora eu quero que você veja essas palavras aqui. Aí você vai escrever em caixa alta as palavras: mulher, vestido, bolsa, panela. Ok. Quantas letras tem na palavra panela? A criança vai contar com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você sabe o som de cada letra dessa palavra, da palavra panela? Vamos ver tudo separado. Essa primeira letra, que tem o nome de P, qual é o som que ela produz? Porque isso nos interessa no método fônico mediado. Então, isso é o som do P. O P é o nome da letra. Agora, o som é P, P, de panela, pé, pulga, professor. Bom, esse fone que é expressado pela minha boca, tá? Fone é um som que é produzido pela boca e que ele corresponde a uma letra. Que sozinho não tem um sentido real. Mas para o cérebro, esse som, ele é decodificado na caixa cerebral de letras do lado no hemisfério esquerdo, né? No lobo temporal, desculpa. Então, isso é importante. Aí você vai separar a letra que é a letra N, e a letra L, que é o L. Então, esses sons, esses sons você vai treinar com a criança no espelho, com brincadeira, e depois você vai treinar o A e o E. Então, aí nós temos uma composição de sons. E aí você vai propor, no final, a leitura da palavra panela, usando a articulação da boca. Panela. Entendeu? Então, é muito fácil você alfabetizar as crianças pelo método fônico mediado. Certo, gente? Então, agora, você tem que ver o seguinte, né? Vamos voltar lá para a palavra panela. Fica muito mais fácil você trabalhar o processo de alfabetização a partir de um pequeno estímulo que foi discutido, que foi feita a percepção clara e precisa. E aí nós vamos treinar todos esses sons das palavrinhas. Você pode depois mulher, você pode bolsa, né? Vestido. Todas as palavras você pode fazer esse processo. Na verdade, para quem faz atendimento em consultório, essa mediação aqui pode durar uma sessão. Agora, o desafio que eu te dou assim, experimente e depois me conte como foi, tá bom?
quero finalizar esse nosso encontro aqui falando o seguinte. O porquê que a mediação é importante. Isso tem que estar claro na sua cabeça, tá? A criança, ela vai organizar o pensamento, corrigir as funções cognitivas, construir estratégias cognitivas, ter argumentos claros e precisos, vai usar o vocabulário de forma adequada, vai saber utilizar 2 ou mais informações ao mesmo tempo, ter uma percepção clara do problema que está sendo posto, no caso aqui do absurdo, e no caso das respostas que essa criança vai me dar a cada pergunta, vão ser respostas que eu, enquanto mediadora, vou poder controlar o comportamento, controlar a atenção, motivar essa criança. Gente, mediação é tudo de bom, tá? Então, assim, ó, pense bem que na mediação a criança vai mudar a sua estrutura cognitiva e o funcionamento cognitivo, vai aumentar essa densidade das sinapses, porque isso é algo fundamental, certo? Vai o tempo todo dar sentido à memória de curto prazo e fazer com que essa memória de curto prazo se relacione com a memória de longo prazo, por causa das transcendências. A gente vai potencializar todo o fator cognitivo dessa criança, os neurotransmissores serão liberados de forma muito intensa e realmente há uma mudança na estrutura e no funcionamento cognitivo de uma forma mais profunda, mais sólida, ok? Gente, então até o próximo encontro. Um beijo grande para todo mundo e gratidão.